Olá pessoal, eu sou o professor Pedro do canal 1 Acupuntura. Hoje muito calor e nós gravando mais um vídeo aí para servir de referência para estudo e discussão. E o tema hoje é um tema que me chamou bastante atenção e que eu gostaria de compartilhar com vocês. É um tema que fala das racionalidades médicas e a medicina tradicional chinesa. Organização Mundial da Saúde há décadas incentiva o estudo e o aprofundamento desses conhecimentos que por ela foi chamados, né, conhecimentos entendidos como medicinas tradicionais, medicinas que foram conhecimentos terapêuticos, conhecimentos de cura que foram passados de geração a geração dentro de uma determinada civilização, que são as medicinas tradicionais. Então, assim como nós temos a medicina tradicional chinesa, nós temos a Ayurveda, nós temos a egípcia e nós temos as várias medicinas tradicionais indígenas, né? Que são conhecimentos importantes e que precisam ser explorados, precisam ser aprofundados. E é exatamente isso que a Organização Mundial da Saúde incentiva, né? E existe uma pesquisadora aqui no Brasil, conhecida como a professora Madel Luz, que é da Universidade do Rio de Janeiro, que tem várias obras publicadas relacionadas a esse assunto, a racionalidade médica, né? Como entender, como conceituar, como classificar, como organizar essas múltiplas racionalidades médicas. Então, aquilo que eu vou apresentar é uma síntese do que essa professora, essa pesquisadora, coloca como forma de entendimento, né? E que a partir dessa organização a gente consiga perceber as diferenças e as similaridades das várias racionalidades médicas, levando em consideração que todas elas são importantes, tá? Dentro do nosso Sistema Único de Saúde, nós temos 29 práticas integrativas e complementares, que são práticas que levam em consideração esse conhecimento tradicional, né? E que a partir de comprovações científicas são incorporados no Sistema Único de Saúde. E dentre elas nós temos a medicina tradicional chinesa, como carro-chefe, acupuntura e fitoterapia chinesa, certo? Então, voltando à questão dessa pesquisadora, a professora Madel Luz, ela divide em 6 tópicos, em 6 itens, esse conceito, como conceituar essas dimensões fundamentais da racionalidade médica. São 6 tópicos. São eles: morfologia humana. A morfologia humana tem uma relação direta com a forma, né, com a anatomia, como que as partes anatômicas estão organizadas dentro de cada racionalidade médica, dentro de cada medicina tradicional, dentro de cada medicina, né? Então essa é uma das formas de entender e classificar as racionalidades médicas. Na medicina tradicional chinesa, nós sabemos que a parte anatômica não é a parte que mais foi aprofundado, vamos dizer assim, a medicina tradicional chinesa ela dá muito mais ênfase à parte fisiológica do que à parte anatômica. Mas nós temos dentro da medicina tradicional chinesa a divisão dos 3 aquecedores, por exemplo, que é uma das particularidades, um dos diferenciais da medicina tradicional chinesa, onde nós temos aquecedor médio,
aquecedor superior e aquecedor inferior. Nós utilizamos, por exemplo, segmentos corporais como medida, né, para a localização de áreas, de pontos de acupuntura, que é o chamado Tsum. Isso para dar um exemplo do que tem a ver com essa morfologia, né? Como que se utiliza desse conhecimento anatômico. Dentro da medicina tradicional chinesa, a localização de determinadas regiões e pontos do corpo é muito feito através de palpação, né? De áreas, regiões anatômicas, e é dessa forma que a gente acaba utilizando esse conhecimento anatômico. A questão da dinâmica vital humana tem uma relação, que é o segundo tópico da professora Madel Luz, e ela diz respeito à parte fisiológica. Essa dinâmica vital humana é a parte rica, extremamente rica da medicina tradicional chinesa. E ela entende o funcionamento desses órgãos e vísceras de uma forma muito particular, que é o que nós chamamos de fisiologia Zanfu. Damos esse nome para diferenciar do que nós conhecemos como a fisiologia da biomedicina contemporânea, ocidental, como vocês quiserem chamar. Então, a fisiologia Zanfu é a parte, eu diria, mais importante da medicina tradicional chinesa e que tem várias particularidades, tá? Que diferencia bastante das demais racionalidades médicas. Depois nós temos a doutrina médica. Essa doutrina médica, ela conceitua o que é saúde e o que é doença. Como que nós podemos entender, como que nós podemos conceber, né, como nós podemos entender o paciente que é saudável do paciente que está doente. Então isso existe, e aí é baseado em origens, né, causas, e elas podem ser entendidas de formas diferentes, né? Então nós temos, por exemplo, dentro da medicina tradicional chinesa, fatores que são causadores de doenças que podem ser externos, climáticos, que podem ser internos, de origem emocional, e que pode ser nem interno nem externo, que pode ser um trauma, pode ser uma medicação, pode ser uma alimentação, e então tem essas divisões, né? E esse entendimento da doutrina médica, também nós temos particularidades aí dentro da medicina tradicional chinesa. E dentro dessa doutrina médica, há o entendimento do conceito de saúde e doença, e a partir desse entendimento, como é possível tratar, né? Como é possível tratar. E isso é doutrina médica dentro desses conceitos, dessas dimensões fundamentais da racionalidade médica, à luz da professora, tendo como base esse estudo da professora Madel Luz. E aí vem um quarto item, que é o sistema de diagnose. Nós temos um sistema próprio de diagnóstico. Primeiro, partindo do princípio que principalmente a parte de diagnóstico, é levado muito em consideração a questão o princípio holístico, né? Então, toda vez que nós fazemos uma avaliação dentro da medicina tradicional chinesa, nós procuramos levar em consideração de forma muito rigorosa a totalidade do ser humano, a integralidade do ser humano, certo? Isso é uma das características importantes do sistema de diagnose da medicina tradicional chinesa. E nós temos 4 métodos básicos, vamos dizer assim, de diagnóstico, que é a inspeção, audição, olfação, interrogatório e palpação. São os 4 métodos que definem, né, que caracterizam o sistema de diagnose
da medicina tradicional chinesa. Então, dentro da medicina tradicional chinesa, existe um sistema de diagnose próprio. Existem os padrões sindrômicos que, a partir desses sinais e sintomas coletados pelos métodos de avaliação, nós estabelecemos o diagnóstico. Então, o nosso diagnóstico é baseado em síndromes, né? Em padrões sindrômicos, né? Então, existe sim um sistema de diagnose próprio da medicina tradicional chinesa. O quinto item é o sistema terapêutico. O sistema terapêutico são as formas de intervenções terapêuticas próprias, né? A medicina chinesa, ela tem basicamente 5 ramos de intervenção. Uma é acupuntura moxabustão, fitoterapia, dietoterapia, tuiná e o qigong terapêutico. Essas são basicamente as formas de intervenções terapêuticas. Dentro de acupuntura nós temos aí as suas derivações, que são os microsistemas, né? A própria ventosa terapia, né? O gua sha. Então a gente tem os vários outros recursos terapêuticos que estão dentro desse grupo acupuntura e moxabustão. Mas fundamentalmente são 5 ramos, 5 formas de intervenção terapêutica. Então, cada medicina tradicional tem o seu sistema terapêutico próprio e a medicina tradicional chinesa não é diferente. E por último, ela coloca a questão cosmológica. Então, a cosmologia, que seria toda a fundamentação, toda a base teórica que vai fundamentar todos os 5 itens anteriores: morfologia, dinâmica vital, doutrina médica, sistema de diagnose, sistema terapêutico. Então existe um porquê, né, de se fazer dessa forma, existe um porquê de aplicar o sistema terapêutico, de fazer a diagnose desse jeito. Então existe uma organização desse conhecimento, né? Mesmo que tradicional, mesmo que empírico, né? Mas não menos importante, tá certo? Então, esse é um assunto que vale muita discussão, vale muita reflexão, e para, de uma vez por todas, entender, né? E respeitar as diferenças, né? Dessa chamada racionalidade médica. E também é importante, você que é estudante de medicina tradicional chinesa, perceber que não é possível nós misturarmos as racionalidades médicas. Eu não posso utilizar um diagnóstico da medicina convencional, vamos dizer assim, para tratar com medicina tradicional chinesa. Eu tenho que utilizar e entender aquela desarmonia dentro da medicina tradicional chinesa e tratar a partir das abordagens terapêuticas da medicina tradicional chinesa. Com o tempo, a prática, é possível fazer paralelos, mas não dá para misturar. Isso a gente fala muito em sala de aula, mas está aqui uma explicação importante. Tudo isso depende o quê? Da racionalidade médica. São racionalidades médicas diferentes, são formas de entender diferente, e por isso a gente tem que respeitar essas racionalidades, tá certo? Eu vou ficando por aqui, até um próximo vídeo. Abraço a todos, até lá!